Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais um Você Vale na TV. O nosso programa busca trazer pessoas de valor e que se destacam em nosso estado. Na edição de hoje, continuaremos a série especial de entrevistas para o mês de março. Nesse mês, conversaremos com mulheres de valor que se destacam em diversas áreas. A nossa convidada de hoje é a superintendente executiva da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe, Rosenice Machado. Ela é advogada criminalista e foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Sergipe, até o início deste ano. Seja bem-vinda, Rosenice. Obrigada, Bom, sabemos que você nasceu na Bahia e veio viver em Aracaju. Exato. Como que foi essa escolha ou foi um processo natural de família? Conta pra gente. Na verdade, meu pai é sergipano, né? E ele trabalhava no Denox. E por conta das atividades do Denox, ele teve que ir na Bahia, trabalhar na Bahia. E lá em Macaúbas, que fica no sudoeste baiano, ele conheceu minha mãe, se apaixonaram, casaram e aí... E trouxeram a filha na bagagem. Né? Exatamente. 3 filhos, na verdade, os 3 são baianos justamente por conta disso. Aí, nos anos 78, 79, meu pai voltou para Sergipe, então nós voltamos juntos. Nossa, né? Foi por conta disso que eu cheguei a Aracaju e estou aqui até hoje, né? Então seja muito bem-vinda primeiro ao nosso programa e Obrigada. também ao nosso estado, né, que te acolhe tão bem já há tantos anos. Muito, né? Eu tenho família, minha família do meu pai está aqui, construí muitas amizades aqui. É o meu segundo estado. Né? Que bom, pra gente é uma satisfação. Sou uma baiana, sabemos sou que acolhemos também. E muito bem acolhido. Me sinto em casa aqui, na verdade. Nossa, mas que bom, né? Ter esse retorno do nossos sergipanos. O sergipano é um povo muito acolhedor. Né? Todo mundo fala que é meio desconfiado de início, mas muito acolhedor. Você acha mesmo. Né? Não é só o que dizem, você né? se sente acolhida. Muito, muito, muito. Aqui, tanto é que quando eu vou me visitar a minha mãe na Bahia, eu não me sinto tão de lá como eu me sinto daqui. Né? Já incorporei. Então tá mais pra cá do que pra lá, talvez. Já incorporei a sergipanidade. Que bom, isso é ótimo. Agora conta pra gente, no direito... você se envolveu muito com a área criminal. Né? Verdade, trabalhou em prol disso mais de 22, 23 anos. É verdade. E como que foi essa sua atuação e tem sido agora à frente, né, da Secretaria de Segurança Pública? Logo quando eu entrei na Federal, comecei a estagiei na Vara de Assistência Gratuita e comecei a estagiar com o meu professor de Direito Penal à época, Carlos Alberto Menezes, né, que foi a minha grande escola na advocacia. Tenho certeza, grande tutor. Um grande tutor, tanto em termos de conhecimento como de integridade. Né? Carlos Alberto, assim, foi o grande mestre, vamos por assim dizer. E eu comecei a estagiar no escritório e logo depois comecei a trabalhar com ele e até janeiro desse ano trabalhamos juntos nessa área que é uma área criminal. E depois, por conta até das necessidades do escritório mesmo, eu comecei a atuar na área civil, né? Mas o meu início foi a área criminal. E como que é separar a sensibilidade feminina com essa área, não é, que é tão envolvente e normalmente assumida por homens? É verdade. É um papel normalmente masculino. É verdade. Hoje a advocacia criminal, ela está, vamos dizer assim, comandada, vamos dizer, a grande maioria dos advogados hoje na área criminal são homens, né? Tem poucas mulheres. Isso te atraiu mais? Ou não necessariamente aconteceu? O que me atraiu mais foi a questão, eu gostava da matéria, direito penal, processo penal, eu adorava, e também o meu estágio que me levou a atuar na área criminal. Gosto muito da área criminal e digo a você, a vivência na área criminal me tornou um ser humano melhor. Né? Quando eu estudava, eu lembro que lá no colégio eu era a favor da pena de morte. Quando eu comecei a atuar na área criminal e comecei a ter contato com o crime, com o criminoso, com a família do criminoso, com a vítima, eu passei a ter mais compaixão, a ter mais sensibilidade para entender a história de todos aqueles atores envolvidos. Né? E com isso, a advocacia criminal, eu acho que me engrandeceu muito enquanto pessoa, me deu maior sensibilidade e não é uma área
Isso que muita gente, né, pensa assim, Sim. você não tem medo. Eu nunca tive medo, na verdade. Nunca tive medo, por conta das minhas atividades, tanto na Comissão de Direitos Humanos como na Advocacia Criminal. Fui várias vezes em presídio, estive várias vezes conversando com... Senti muita vontade com o seu papel. Muito à vontade. Nunca senti, assim, nenhum constrangimento, nem medo. Né? E eu costumo sempre dizer, na verdade, ia para as audiências criminais, isso não era uma coisa assim, claro, era você se sentia às vezes tensionada por conta da audiência, né, oitiva de testemunha, mas não era uma área assim que me deixava... Se repulsava, Não, né? não era uma Acho área... que pelo contrário. E não me cansava tanto. Eu costumo sempre dizer que, pelo contrário, a militância na advocacia de família, da área de família, essa sim, essa me cansava demais, era uma coisa que tirava as minhas energias. Quando eu ia para uma audiência, eu sempre disse isso, e é uma verdade, quando eu ia para uma audiência na área de família, na vara de família, eu saía mais carregada, mais esgotada do que uma audiência criminal. Verdade. Né? Por quê? Porque você, na área de família, geralmente, conflito envolvendo ex-mulher, ex-marido, filhos, e você, há até um pouco tempo, era uma família, né? São duas pessoas que juraram amor eterno perante um padre e estavam ali numa mesa de audiência se digladiando. Então, isso sempre me causou, isso sempre muito me impactou. Né? Essa advocacia na área da família, com certeza, foi a que mais, assim, me sensibilizou. Sugava. Me sensibilizou, me extenuava. Assim, ficava... Então, isso foi deixando também mais claro ainda que criminal era mesmo sua tendência profissional. Mas gosto da militância da família. civil também, da família também, mas sem sombra de dúvida... É vocação, né? Mas sem sombra de dúvida, a família é a área que eu acho que mais lhe suga a energia. Que mais, assim, porque a gente olha para dentro, talvez. Exatamente. Não. E aqueles dramas, né? Você vê aquelas histórias. Tem casos assim, eu já advoguei para amigas, que eu já fui para o casamento. Né? E eu estava ali no meio de audiência, assim, fazendo a separação. Isso, assim, era muito... Sempre foi muito traumatizante. Muito. Você se envolve, não tem como, né? Envolve. Não, olha, quem me disse que não consegue se envolver, eu não acredito. Também acredito que não se faça. Todos os dramas. Qualquer advocacia que você faça, seja na área trabalhista, na área de família, na criminal, você se envolve. Não tem como você não se envolver. Pelo menos assim, até hoje eu não consegui. Né? Ainda não consegui... Separar. Não consegui separar, não. Eu sempre levo para casa também. Então, eu acho que levar para casa, como que é isso para você? Porque você deve ter aí 24 horas ligada. Não, eu tenho 3 turnos de trabalho, sempre tive, né? De manhã, de tarde e de noite. Mas mesmo antes de assumir essa função? Mesmo antes. Tinha às vezes o turno da noite, o turno da madrugada, o final de semana, a advocacia, assim. Eu sou uma pessoa, assim, muito perfeccionista, né? Não sei se é uma virtude ou um defeito. Então, sim, muitas assim, vezes é mais qualidade do que defeito. Mais qualidade, mas às vezes isso, assim, lhe tira muito do seu tempo. Né? Você sofre. Então, assim, eu cansei de trabalhar em final de semana, carnaval, feriado, é sempre uma constante. Então, assim, domingo, né, e assim, como eu sou meio que workaholic, então eu tenho que começar a trabalhar no domingo, porque senão, segunda-feira... aqui, workaholic, para quem não sabe, está em casa, quem gosta de trabalhar e vive do trabalho, assim, 24 horas, exatamente. Não é, Rosenice? Então, assim, quando eu não trabalhava no domingo, eu já começava a minha segunda-feira mal-humorada. Eu tinha que comear domingo, né, para segunda-feira começar bem. Com certeza. Mas a gente entende um pouco, né? O que é isso. É verdade. Com certeza. Agora me fala, você foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E antes você chegou a ser, você era coordenadora né, da penitenciária. Da Coordenadoria de Políticas Penitenciárias. Na verdade, isso, assim, conta pra gente. Eu comecei na OAB, na Comissão de Direitos Humanos, na gestão de Carlos Augusto, né, o atual presidente. Ele está na segunda gestão. Na primeira gestão, eu participei enquanto membro da Coordenadoria de Políticas Sociais, mas passei pela Coordenadoria da Infância e do Adolescente, passei pela Coordenadoria de Políticas Públicas, porque, na verdade, assim, a comissão é uma comissão só. Ela foi dividida em coordenadorias para divisão de trabalho. Sim. Mas, assim, enquanto membro da Coordenadoria de Políticas Penitenciárias, fazia visitas em hospitais, então participava de praticamente tudo, né? Muitas atividades relacionadas. Muitas atividades. A Comissão de Direitos Humanos hoje é uma comissão extremamente atuante,
em todas as áreas, dizem que não, só tem direitos humanos para bandido, né? Pensa que a questão dos direitos humanos está ligada especificamente à questão de você salvaguardar a dignidade do preso. Não. A Comissão de Direitos Humanos, hoje, né, da qual eu fiz parte, a gente atuava em várias frentes, né? Políticas penitenciárias, saúde, deficiente, idoso, né, políticas sociais. Então, assim, é verdadeiramente atuante. Nossa, só de te ouvir já vejo cansou, que, né? Que é muito intenso o seu muito, trabalho. Muito. Nós, assim, e as coordenadorias, elas trabalhavam, cada uma independente, assim, cada uma fazia o seu cronograma de atuação e depois, assim, e tinha alguns eventos especificamente que nós juntávamos todo mundo, mas cada coordenadoria, ela atuava no seu campo, né? A coordenadoria de saúde visita a hospitais, maternidades, postos de saúde, coordenadoria, no caso da políticas penitenciárias, especificamente. Nós, enquanto comissão, né, visitamos todos os presídios do Estado. No último ano, agora, eu estou falando visitamos, até que parece que faço, eu já não faço mais parte, né? Então, a comissão visitou todas as delegacias. Significa que você vestiu a camisa de fato. Vesti, assim, foi uma veste, saída, né? Assim, foi uma saída, assim, muito traumática, né? Eu lembro, foi, porque, assim, eu lembro que na reunião que eu fui comunicar ao grupo, né, que eu ia sair da CDH, então, assim, eu mal falava, porque eu chorava copiosamente. Então você ama o que você faz. Amo. Olha, né? então vamos saber um pouquinho mais sobre você e sua atuação depois do intervalo. Hoje estamos conversando com Rosenice Machado. Atualmente, ela é superintendente executiva da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe. Não saia daí. No próximo bloco, vamos saber quais os desafios da área de segurança pública. Olá, para você que chegou agora, a nossa entrevistada de hoje é a advogada Rosenice Machado. Ela ocupa o cargo de superintendente executiva da Secretaria de Segurança Pública. Rosenice, muita gente não sabe, na verdade, qual é o papel da Superintendência Executiva de Segurança Pública. Conta pra gente. Veja, hoje o cargo de superintendente executivo é o que antes se chamava de secretário adjunto, né? E enquanto superintendente executiva, ele responde pela secretaria na ausência do secretário. Sim. Mas nós dividimos lá o trabalho, o secretário dividiu o trabalho como ele quer, no caso, concentrar as atividades deles na questão da execução dos planos de segurança e acompanhamento. Eu vou ficar com a parte administrativa da Secretaria de Segurança Pública. Sim, isso já está definido e Não, você já exatamente. assumiu isso claramente. Já assumi claramente e estou executando, né? Toda a parte administrativa, a questão do DAF, que é o Departamento Financeiro, ela passa para mim. Né? E, tá. Claro, a parte com de aval, RH? RH, com o aval do secretário, mas sou eu que administro essa parte. Então, assim, é muito trabalho. Né? E isso até, nessa divisão de trabalho, ela até permite o secretário, o Mendonça Prado, ele efetivamente se dedicar às questões que são ligadas à segurança pública. Aos planos de ação. Aos planos de ação, de execução, de acompanhamento. Né? Hoje, de prevenção também? De prevenção também. Hoje a preocupação da segurança do secretário é de modernizar a polícia, né? De capacitar o policial, de trabalhar com a inteligência, né? De trabalhar no combate efetivo, botar o policial na rua, aproximar a sociedade da polícia, aproximar a polícia da sociedade. Então, assim, de executar as políticas de segurança, políticas de prevenção, né? Polícia na rua. Então, existe todo um cronograma de atividades, um plano de segurança que precisa efetivamente ir para a rua e ganhar corpo. Né? Enquanto secretário, se ele não pode estar, então, muito preocupado com as questões administrativas. Sim. Né? Para focar, né, nas estratégias, na execução. E por conta disso, eu estou lá justamente auxiliando nessa parte da administração, que também é enorme, é uma secretaria enorme. É um novo governo, não? Pode-se dizer uma pasta e tanto. E tanto. Assim, o DAF daquela secretaria é enorme. Eu acho que o DAF, que é o departamento, né, financeiro, eu acredito que seja maior do que muitas prefeituras.
que a gente tem Eu no acredito. Volume de negócios. Muito. Bom, então são grandes desafios. São grandes desafios. E como que é a Rosenice, que estava do lado dos direitos humanos e agora está do lado de cá, trabalhando com a classe que normalmente existe um embate, né? Entre essa, vamos dizer, essa defesa aí. É verdade, É assim, eu já até no jornal saiu uma nota falando, olha, e aí tem direitos humanos. Veja, Grace, eu acho que os direitos humanos, eles não estão dissociados da ação policial. De forma alguma. De forma alguma, né? A polícia, ela pode fazer o seu trabalho respeitando os direitos humanos. E também a gente tem a visão dos direitos humanos dentro da polícia, né? Os direitos humanos do policial. São intrínsecos, né? Então assim, na verdade não existe estranhamento ou afastamento nenhum. Eu acho que são coisas que podem, os direitos humanos, ele podem andar junto com a atividade policial e nós também tem a questão de você olhar para o policial, olhar os direitos humanos do policial. Então, assim, são várias interpretações, né? Assim, o que as pessoas às vezes colocam é dizer, mas não é uma incongruência sua, não é algo que conflita, de forma nenhuma. Eu acho que são duas coisas que se casam, que podem andar juntas e não necessariamente em lados opostos. Então, você se sente muito confortável em relação a isso? Isso é o mais importante, acho que em todos os papéis que a gente exerce. Exatamente. E me conta, os índices de criminalidade no Estado, assim, são bem assustadores, evoluíram bastante em relação àquilo que a gente tinha 10 anos atrás, enfim. É verdade. E acompanhando também um retrato nacional, acho que a gente tem uma carona importante aí. É verdade. Vocês têm estudado um plano de ação efetivo para cuidar exatamente disso? Sim. Hoje a Secretaria, nós temos estudos, estamos trabalhando em cima de estudos, estamos trabalhando assim, em cima da inteligência, né? A atividade policial, a inteligência do serviço de inteligência da polícia, né? Olhar, dar mais enfoque a isso. E quanto à questão da criminalidade, infelizmente, ela está ligada muito com o avanço da questão da droga. Andam juntos, né? Andam juntos. Infelizmente, e assim, principalmente ao crescimento do consumo do crack, né? Isso está intimamente ligado e é uma pena. Então, hoje, a questão da segurança também não é uma questão só de segurança, a questão do crack não é uma questão só de segurança, é uma questão de saúde pública também. Claro, né? E cresce em progressão. Exato, e você trabalhar com a prevenção, né? Não só a repressão. E, assim, a Secretaria hoje, a gestão do Mendonça Prado, ele está muito preocupado com isso, né? Dando um olhar, um enfoque, tanto à questão da inteligência, tanto da questão da repressão, como também da questão da prevenção. Nós trabalharmos políticas também no sentido porque o problema de droga hoje não é um problema só de repressão, não é um problema só de polícia. É um problema de saúde pública, é um problema de família. Sim, com né? certeza. A educação. Droga, educação, né? É um problema que tem que envolver também esporte, tem que envolver lazer, né? É um problema de Estado como um todo. Na verdade, é amplo, né? Muito amplo. Eu penso que aí uma das maiores questões a se resolver em todo o nosso país, não? É verdade. Agora, temos números frescos, dados estatísticos mais recentes que digam isso que você está falando? Certo. Quanto à questão da criminalidade, de homicídios. Isso. Veja, o SEACRIM, que está ligado à Secretaria de Segurança Pública, eles têm esses dados, né? Eles acompanham. Eu não saberia dizer a você aqui os números, mas nós temos, assim, uma equipe, uma coordenadoria que acompanha esses dados, estuda esses dados, justamente para trabalhar em cima desses dados, né? Para a gente ter uma abordagem também científica. Claro. Da questão da criminalidade. Claro. E vamos aproveitar que a gente está aqui no mês das mulheres para falar. As mulheres, na verdade, elas têm participado efetivamente desses crimes? Tem aumentado também a participação delas? Veja, a questão da criminalidade hoje, se você for no Prefem, Grace, a grande maioria ali, ela está por conta de tráfico. O que é que acontece? O marido está preso e ela vai levar droga para o marido. O alimento, né? Exatamente. Então, assim, hoje, se você for fazer um estudo com a população do Prefem, a maioria, a grande parte está ali
a grande parte está ali encarcerada por conta do tráfico de entorpecentes. Então ela é coautora, como que eu posso dizer? Na verdade, assim, ela infelizmente, né, eu acho que é uma coisa que a mulher precisa hoje trabalhar, é a questão da sua independência emocional. Sim. Eu acho que hoje nós mulheres conseguimos, nós temos mulheres presidente da República, nós temos mulher no ringue do MMA, ah, sim, né? Nós temos mulheres em falar todos aqui os campos. Quantas mulheres estão representando muito bem seus papéis distintos Exatamente, em várias áreas, né? Temos mulheres na política, poucas, mas temos, sim. É verdade. Mas assim, uma coisa que a mulher ainda não conseguiu, que eu sempre falo, é a independência emocional. Então, muitas vezes, essa mulher que vai levar a droga para o marido lá, que está preso, encarcerado no sistema prisional, ela vai por conta para manter aquela relação, manter a dependência daquela relação, e ela acaba, né, prejudicando ela mesma. Claro, ela vai aceita, ser encarcerada. E a família. E a família também. São filhos que ficam sem pai e sem mãe, né, que estão presos no sistema prisional. Então, assim, hoje, a maioria, a grande parte da mulher, ela está por conta do tráfico. Totalmente claro que existe um outro caso, um homicídio, às vezes latrocínio, roubo, entendeu? Mas assim, se você fizer um estudo, a grande parte é isso, é a questão do tráfico. Nós recebemos até aqui a doutora Adélia, né? A Adélia Pessoa, ela contou pra gente aqui sobre, inclusive, o feminicídio, né? Não só tratar dos índices do homem na participação do crime, sim das mulheres, que a gente tenha esses números claramente também, para saber quanto que a mulher está sofrendo nesse processo. Claro, e sofre, né? A mulher, eu vou lhe dizer uma coisa, a mulher, ela sempre sofre. Por quê? Porque a mulher, se ela tem um filho que hoje está no sistema prisional, ela sofre porque o filho está preso, né? Se ela não é mãe, ela é esposa, ela sofre porque o marido preso, ela tem que criar, tem que sustentar a família, né? Só. E quando ela está no sistema prisional, ela também sofre. Porque, ao contrário das mulheres que são fiéis aos homens quando estão presos, isso não acontece. Então, a mulher, quando ela está encarcerada... Ela é esquecida. Ela é esquecida. Tenho certeza. Né? Ela é esquecida. Então, ela, em qualquer papel que ela esteja, né, nessa conjuntura, ela sofre. A mulher é muito lembrada quando ela é atuante, né? Quando ela passa por processo de doença, ou de afastamento da sociedade, ela... É verdade. Ela sofre, como você diz, sofre as esperas. Em todas as esferas, em qualquer papel que ela esteja atuando. É preciso ter jogo de cintura, não de inteligência emocional mesmo, não? Não, eu acho que a mulher é um ser assim, privilegiado. Eu não posso dizer aqui que a mulher é melhor que o homem, né? Porque não. Mas eu acho que ela tem um papel, ela tem uma capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Se organizar para isso? De se organizar. A mulher, ela tem uma capacidade, ela está doente, mas ela trabalha. Ela consegue vencer a doença, isso os homens não conseguem fazer. Acho que a gente nega, né? A gente nega muito. Não tenho isso, não tenho doença, não sinto. Exatamente. Então, a mulher, ela se supera. É algo assim extraordinário. O tempo todo ela se supera. Né? Uma mulher mesmo que tem um marido preso, ela é mãe, ela é pai, ela ainda é companheira, porque vai visitar aquele marido no sistema prisional, entendeu? Então, assim, são coisas assim que eu acho que a mulher é um ser especial. E, além de tudo, tem a grande capacidade de ser mãe, que é uma coisa que eu acho assim... Completa. Desde que a gente passa a ver o mundo mais colorido. Eu lhe confesso assim que eu acho meio loucura, né? Eu acho uma coisa assim louca. A maternidade, eu sempre digo. Acha? Eu acho uma maternidade uma coisa louca, né? Porque as pessoas que começam dizem assim, eu não tenho filhos, né? Optei por não tê-los, mas assim, eu tenho amigas que engravidam e elas ficam, enjoa e perde noite. Eu disse, mas é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu disse, isso é loucura. Como é que você pode perder noite, né? Você renuncia um pouco da sua vida, né? Não tem mais uma noite tranquila pelo resto da vida, que eu já sei. Mas eu acho que maravilhoso. É o desafio também, né? É mais um papel que as mulheres também pensam em exercer. É verdade. Não necessariamente uma obrigação, né? É uma coragem. É um ato de coragem. É um ato, com certeza. Eu sempre digo que é um ato de coragem e loucura ao mesmo tempo. As duas ali, de amor, assim, infinito. Mas olha, na verdade, vou dizer que a gente vai ter que encerrar. A conversa está muito agradável. Mas antes de chegar ao fim, quero saber por que você, Rosenice Vale. Olha, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito profunda.
E tem que ser feita para você. É, muito profunda. E eu vou lhe dizer, eu acho que se fosse uma pessoa assim, que fosse narcisista ou extremamente vaidosa, eu teria, né, maior desenvoltura de responder isso. Uma pessoa como eu, que não sou nem vaidosa nem narcisista, é difícil, mas porque, né, você vale. Eu acho que o grande valor que eu tenho hoje é a questão de querer me tornar sempre uma pessoa melhor. Isso é o que sempre, a questão de você seguir os seus princípios, né, não abrir mão deles, de você ser fiel aos valores e principalmente assim, de você olhar para o outro. Eu acho que eu sou uma pessoa hoje que eu busco muito a compaixão. Sempre busco muito a compaixão e um olhar solidário, né? Eu olhar para o outro, olhar a dor do outro, o que é que você nesse mundo, o que é que você nesse mundo, enquanto que você é, as atividades que você exerce, você pode fazer para tornar esse mundo um mundo menos cão, tornar esse mundo melhor. Então acho que o grande valor, se é que eu tenho, né, na minha pessoa. Olha, todos têm. É verdade, né? E alguns até às vezes não enxergam que tem, tenho né? certeza que você tem muitos. Viu? Às vezes não enxerga que tem, mas eu acho que esse seria eu acho que o grande valor, eu acho que o que me vale é isso, é essa questão de... Que não precisa dizer mais nada, porque quando a gente pensa em ser justa, né, solidária, ter compaixão, né, pelo outro. Nós somos mais completas, com certeza. Esse com certeza é o meu grande valor. Ai, mas muito obrigada, seja sempre bem-vinda à nossa casa. Eu vou chegando ao fim agora, o programa Você Vale na TV de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, lembramos que todas as nossas entrevistas estão disponíveis no a8se.com e em nosso canal no YouTube. No próximo sábado teremos mais uma entrevista da série especial para o Mês da Mulher. Até lá!